Oi, alunos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma aula, a mais uma videoaula, né? E essa semana nós vamos falar sobre os 5 reinos dos seres vivos. Sabemos que, de acordo com suas semelhanças, todos os seres vivos estão agrupados em diferentes categorias que vão de reino até espécie. Um reino é a categoria de maior abrangência e engloba seres vivos que apresentam características semelhantes, porém algumas peculiaridades importantes. Atualmente, turma, consideramos a existência de 5 reinos. Tá? O reino Monera, o reino Protista, ou Protoctista, o reino Fungi, o reino Plant ou Plantae e o reino Animalia. Tá? Mas esses 5 reinos, ele foi proposto por esse pesquisador estadunidense, Whittaker, em 1969. E logo em 1977, um outro pesquisador, de nome Woese, propôs uma outra classificação. Tá? Ao invés de reinos, Woese propôs a classificação em domínio, que seria um nível acima dos reinos. Tá? Então, no final, nós vamos ver qual é essa proposta. Tá? Ela já é aceita, né? E ela tem fundamentos para ser aceita. Mas agora vamos nos ater a isso aqui, ó, os 5 reinos: Monera, Protista ou Protoctista, Fungi, Plant e Animalia. Ok? Mas, antes de eu entrar nesse assunto, esses reinos, eles são considerados, para fazer essa classificação, né, foi feita uma análise e considerou-se, tá, as formas, as células de cada ser para poder classificá-los. Então, nós temos que entender quais são os 2 tipos de células que são trabalhados para que a gente possa entender essa divisão dos seres vivos. Tá? Então, nós temos 2 tipos de células, turma. Ó, diferença entre células: nós temos as células procarióticas ou procariontes, eucarióticas ou eucarionte. Tá? Os 2 nomes estão perfeitamente corretos. Vamos ver a diferença entre elas. Tá? As células procarióticas e eucariontes apresentam algumas diferenças básicas. Células eucarióticas, tá, que é essa azul, essa maior aqui, ó, ela apresenta a maior parte do seu material genético envolto por uma membrana dupla, chamada de envoltório nuclear. Tá vendo? Esse aqui é o núcleo, tá, onde estão contidas o DNA da célula, tá, as informações genéticas da célula, correto? E percebam que aqui, ó, ela fica dentro de um envoltório, tá, dentro de uma parede, onde só contém lá dentro o núcleo. Tá certo? Então, essa é uma célula eucarionte, porque ela tem um núcleo envolvido por um envoltório. Tá? Estando concentrados em uma região chamada nucleoide. Tá? Então, essa região aqui, onde contém as informações genéticas da célula, é o nucleoide. Tá? E ele está envolto, ele está protegido por uma membrana. Então, isso é célula eucarionte. Já as células procarióticas não apresentam organelas celulares, diferentemente das células eucarióticas. As células eucarióticas, de maneira geral, são maiores que as células procarióticas. Então, perceba aqui, ó, essa aqui é uma célula procariótica, a verde, tá vendo? Esse aqui, ó, é o material genético, tá? Perceba que não tem nada o envolvendo, tá? Ele está espalhado no citoplasma,
Tá certo, turma? Então a diferença é essa. Célula eucarionte tem uma parede que envolve o núcleo. Células procarióticas não tem essa parede, não tem esse envoltório, tá? Portanto, o núcleo ele fica disperso dentro da célula, ok? Então aqui, ó, a célula verde representa uma célula procariótica, enquanto a azul é uma célula eucariótica, tá? Então essa é a diferença. Só que agora nós vamos falar células procarióticas ou células eucarióticas, tá? E você tem que perceber a diferença entre uma e outra, ok? Eucariótica tem núcleo definido, ok? Já a célula procariótica não tem núcleo definido, ok? Então vamos lá, turminha. O primeiro reino, o reino Monera, ele é um grupo bastante simples. Todos os integrantes são formados por apenas uma célula. São seres que têm uma única célula, tá? E esta não apresenta núcleo definido, portanto é uma célula procariótica. Alguns representantes são capazes de produzir seu próprio alimento. Sendo assim, eles são autotróficos, tá? Ou se eles produzem o próprio alimento, eles são produtores. Enquanto outros precisam tirar seus nutrientes de outros organismos vivos. Também nesse grupo Monera nós temos autotróficos, tá certo? Produtores, e nós temos heterotróficos, tá? Heterotróficos são consumidores ou até mesmo decompositores. Estão incluídos nesse grupo todas as espécies de bactérias e cianobactérias. Então, bactérias é esse em formato de bastão, tá ok? Esse aqui são bactérias. E as cianobactérias, elas são num formato mais circular, mais arredondado, tá? Elas podem viver em colônias, tá? Elas podem viver sozinhas ou em colônias. Quando em colônias, um indivíduo não está ligado fisicamente ao outro, tá? Então ele pode viver separadamente, tá? Ele vive sozinho ou em colônias. O reino protista ou protoctista. Diferentemente do reino Monera, não apresenta indivíduos com células procarióticas, tá? Então os indivíduos desse reino, do reino protista ou protoctista, são todos seres eucarióticos, ou seja, suas células, o núcleo de suas células está envolvido por um envoltório. Sendo todos os representantes eucarióticos, aqui, todos eles são eucarióticos. Nesse grupo encontramos seres unicelulares, de uma única célula, e também multicelulares, tá? E também organismo com nutrição autotrófica, ok? Que produzem o próprio alimento, portanto, na cadeia alimentar eles são produtores, e heterotrófica, ou seja, heterotrófico não produz o próprio alimento, ele depende do meio para se alimentar. Então, se ele é heterotrófico, na cadeia alimentar, ele é consumidor e até mesmo decompositor. Esse reino possui organismos bastante diversificados. E muitas pessoas costumam dizer até mesmo que nele estão agrupados os seres que simplesmente não se encaixam em outros reinos, como representantes. Podemos citar os protozoários e as algas, tá? Então, quem que faz parte desse grupo, do grupo protista ou protoctista? Os protozoários e as algas. Então, aqui é uma imagem de algas, tá? Que são seres autotróficos, que produzem o próprio alimento, tá? Por que eles produzem o próprio alimento? Porque eles fazem fotossíntese, tá certo? Eles têm a clorofila e outros pigmentos. Já os protozoários, né, eles são também eucariontes, assim como as algas, são unicelulares e são heterótrofos, ok? Não produzem o próprio alimento, depende do meio para se alimentar. Na cadeia alimentar, eles podem ser
consumidores e decompositores. O reino fungi, turma, apresenta organismos unicelulares ou multicelulares, com muitas células. E também o tipo de célula dele é eucariótica, ou seja, o núcleo está envolvido por um envoltório. Todos os representantes, diferentemente do reino acima, são heterótrofos. Heterótrofos também estaria certo, né? São heterotróficos, só para acompanhar o que eu escrevi aqui. Ou seja, ninguém do reino fungi produz o próprio alimento. Todos eles dependem do ambiente para se alimentar. Ou seja, são incapazes de produzir seu alimento. Essa é a principal característica que permite distinguir esse grupo das plantas, tá? Por quê? Porque as plantas, elas são autotróficas, elas produzem o seu alimento, já os fungos não. Tá? Estão incluídos nesse reino todos os cogumelos, todos os tipos de cogumelo, orelha de pau, tá vendo aqui? Bolor, tá vendo? E leveduras. O que é leveduras, turminha? Onde que usa a levedura? A levedura usa na fermentação, tá? Para fazer pães, bolos, bebidas, cervejas, vinhos, enfim, tá? São as leveduras, também é um fungo, tá? E ele está no grupo fungi, ok? Deixa eu falar, por exemplo, ó, todos esses outros aqui, ó, os cogumelos, os bolores, tá? São seres heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento, tá? Só repetindo. E um exemplo de unicelular, tá? São as leveduras. Leveduras são unicelulares, possuem uma única célula, tá? Agora o reino Plantae ou Plantae, tá? É composto exclusivamente por organismos autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, que possuem células eucarióticas, ou seja, células onde o núcleo está envolvido por um envoltório, e são seres multicelulares. É um grupo bastante diversificado e engloba todas as plantas existentes no planeta. Apesar da aparência das plantas com as algas, tá? Esse último, as algas, apesar de elas se parecerem com as plantas, ele não pode ser agrupado nesse reino, tá? Entretanto, evidências comprovam que as plantas possuem as algas verdes como ancestrais. E por fim, nós temos o reino Animalia, o reino ao qual pertencemos. Ele possui representantes heterotróficos, multicelulares e com células eucarióticas. Essa primeira característica de serem heterotróficos é fundamental para diferenciar esse grupo das plantas. Então é bem simples, tá, turma? Não tem muito segredo. E agora, turma, nós temos ainda o vírus. Tá? Todo mundo já está cansado de ouvir falar em vírus, né, turma? Mas ele é um serzinho que tem que ser estudado, né? Porém, eles não são classificados em nenhum dos reinos. Tá? Muitos estudiosos não consideram esses seres como vivos. Uma vez que não possuem célula, ou seja, são acelulares, não possuem célula, e nenhum metabolismo fora das células parasitadas por eles. Tá? Ou seja, para o vírus se reproduzir, para ele ter algum tipo de metabolismo, tá? Ele precisa parasitar uma célula, ele precisa entrar dentro de um organismo. Entretanto, esse ainda é um ponto polêmico. Diante dessa problemática, os vírus são estudados separadamente. Tá? Então aqui eu coloquei para vocês algumas ilustrações das formas variadas de vírus. Ok?
Então, essas aqui são imagens que reproduzem a aparência real deles, tá, família? Agora vamos, os 3 domínios. Até agora nós falamos em 5 reinos, tá certo? Que foi proposta por Witter em 1969. Já em 1977, Causey propôs que a classificação dos seres vivos, ao invés de 5 domínios, ao invés de 5 reinos, se desse em 3 domínios, que é um nível, domínio seria um nível acima de reino. Né? Então, uma classificação bastante aceita nos dias atuais é aquela que compreende uma categoria acima de reino, ou seja, os domínios. Essa classificação foi proposta por Causey em 1977 e baseia-se em dados de filogenia molecular. Tá? Então, o que é filogenia, turminha, molecular? É um ramo da filogenia. Filogenia é um ramo, uma ciência que estuda a estrutura genética dos seres vivos. Tá? E molecular é um ramo da filogenia que analisa as diferenças moleculares hereditárias, principalmente nas sequências de DNA, para obter informações sobre as relações evolutivas entre os organismos. Tá? De acordo com Uzi, existem 3 domínios. O domínio Archaea, o domínio Bactéria ou Eubactéria, que está escrito mais adiante para vocês, tá? Esse eu é do grego, quer dizer verdadeiro, tá? Ou seja, a bactéria é verdadeira. E o domínio Eucária. Vamos ver como é que ele propôs essa classificação em 3 domínios? O que mudou? Vamos lá, turminha. Então, o primeiro grupo, o primeiro domínio, é o domínio Archaea. Tá? Nesse domínio, nós encontramos organismos procariontes, ou seja, seres vivos que não apresentam núcleo celular verdadeiro, nos quais o material genético fica disperso no citoplasma. Já falei isso para vocês agora há pouco. Além disso, esses organismos são unicelulares, tá? Presta atenção, são só organismos unicelulares, são só organismos procariontes, ok? E eles podem apresentar nutrição autotrófica, ou seja, eles podem ser produtores, ou eles podem ser consumidores ou decompositores. Apesar de serem unicelulares e procariontes, eles foram separados das bactérias, pois evolutivamente estão mais próximos dos eucariontes. Tá? Então foi isso que o Uzi fez. Ele estudou a estrutura molecular desses serizinhos, tá? E foi percebido que esse grupo está mais próximo às bactérias, né? As bactérias aqui, elas estão mais próximas dos eucariontes. Esse grupo, Archaea, destaca-se ainda por apresentar representantes extremófilos. O que são extremófilos? São aqueles que conseguem sobreviver em ambientes onde outros organismos não conseguiriam. Entre esses ambientes em que encontramos representantes do domínio Archaea, podemos citar pântanos, tá? Porque eles são seres que produzem gás metano. Eles podem sobreviver
eles são encontrados em ambientes com temperatura extremamente elevada. Exemplo, fendas de vulcão, geysers, né, são locais onde encontramos os representantes desse grupo, Arquea. Ou ambientes extremamente salgados, tá, com uma proporção de sal 10 vezes maior que os oceanos. Então, por isso, eles são chamados de seres extremófilos. Ok? Vamos lá. O grupo, o domínio, eubactéria ou simplesmente bactéria. Nesse domínio, há organismos também procariontes, tá? Ou seja, são seres em que o núcleo está espalhado pela célula, são seres de uma única célula, são unicelulares, e a nutrição deles, eles podem ser autotrófica ou podem ser heterotrófica, produzir o seu próprio alimento ou depender do meio para se alimentar. Nesse grupo estão as bactérias, já bastante conhecidas pelo homem, tá? São as causadoras de doenças, aquelas que vivem no solo e na água. E também está contida aqui, ó, as cianobactérias. O domínio Eucária estão presentes todos os organismos eucariontes, ou seja, o núcleo está envolvido por um envoltório dentro da célula, isto é, aqueles que possuem material genético delimitado por uma membrana chamada envoltório nuclear ou carioteca. Isso aqui a gente vai ouvir falar muito, tá, turma? Esse ano, próximo, tá? Até o terceiro ano do ensino médio, esses nomes vai estar presente nos estudos de vocês, tá? Em biologia. Assim sendo, nesse grupo existem protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Portanto, são organismos unicelulares, tá? Que são os protozoários, alguns tipos de fungos. Eles podem ser pluricelulares e também a nutrição deles pode ser autotrófica, eles produzem o próprio alimento, que é o caso das algas, das plantas, não é verdade? Ou heterótrofa, tá? Que são protozoários, são os animais. Então, de 5 reinos, foi proposta essa ideia de 3 domínios, tá? E ela está sendo bem aceita atualmente, tá? Tanto é que os livros didáticos já estão entrando com os 2, tá? Explicando os 5 reinos e logo em seguida comentando essa mudança que está vigente. Então, muito bem, turma, vamos explicar de uma forma mais didática o que aconteceu, na verdade, com os 5 reinos, que passou para 3 domínios. Diante dos domínios, o que muda na tradicional classificação em 5 reinos? Tá? Então, atualmente são reconhecidas somente o reino fungi, plante e animalia. O reino Monera, ele deixou de existir. Por quê? Uma vez que todos os organismos procariontes, tudo que é procarionte, agora estão divididos em 2 domínios. Tá?
O reino protoctista também não é mais aceito, pois possui muitos representantes com mais relação com outros grupos do que com organismos desse reino. Então veja aqui, turminha, a proposta de Whittaker está em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plant e Animalia. Com a nova proposta de Uzi, tá, que passou a ser aceita em 1990, com os 3 domínios, o Monera, tá, o Monera, ele deixou de existir. Ele passou a ser quem? O Archaea e o Eubacteria. Ou seja, nesses 2 domínios aqui, ó, estão todos os seres procariontes. Tá? E aqui, no domínio Eucária, estão os outros reinos. Tá? O protista, o fungi, o plant e o animale. São somente seres o que? Eucariontes. Então aqui, ó, eucariontes. 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 É ruim escrever isso aqui. Então, olha, a turminha aqui em cima, no reino Archaea e Eubacteria, ficaram os procariontes. Tá? Não vou nem escrever tudo, vou colocar só um pró aqui, ó. Procariontes. Quem que é? Esses 2 reinos aqui. Esses 2 domínios. Tá? Então eu estou confundindo isso. Os 2 domínios. E nesse domínio aqui, todos os seres eucariontes. Beleza, turma? Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço a todos.